meu nome é Bruno, eu sou professor de Física e hoje nós resolveremos exercícios sobre lentes. A primeira questão sobre lentes diz assim, ó, a lente da historinha do Bidu pode ser representada por quais das lentes cujos perfis são mostrados a seguir. Então vamos ler a tirinha. Para que time você torce, lente de aumento? O Bidu perguntou, né? Para nenhum, Bidu. Só quando o sol bate em cima de mim, aí eu sou o Botafogo. Isso aí é uma propriedade de uma lente convergente, né? A lente convergente, todos os raios que incidem paralelamente ao eixo principal vão ser convergidos, né? Eles são refratados em direção ao foco. E aí vai ter uma concentração de energia solar ali, um calor muito grande no único ponto. E aí é possível incendiar alguma coisa. Então aí a gente tem que procurar dentro das alternativas duas lentes em que os formatos nos permitem que elas sejam convergentes. Então, ó, vamos ver aí que a lente 2 e a lente 4, que é a alternativa correta, letra B de bola, né, nos diz que o perfil da lente 2 é um perfil convergente, o perfil da lente 4 é um perfil convergente, por causa da concavidade. Observe que na lente 1 e na lente 3, você tem uma concavidade para dentro da lente. Na lente 2 e na lente 4, a concavidade está para fora da lente, ok? Então é a alternativa B. Alternativa que diz que a lente 2 e a lente 4. Ok? Bom, a dica aí para essa resolução aí dessa questão é a seguinte, que as lentes de bordas delgadas são convergentes e as de bordas espessas são divergentes. Como a gente vê isso? Repara que na lente 2 e na lente 4, as extremidades são duas pontas, e na lente 1 e na lente 3 não são pontas, né? Você tem uma espessura ali. Por exemplo, se você fosse imaginar segurar a lente, você poderia se machucar talvez, dependendo de quão fina seria a ponta da lente 2 e da lente 4. Quanto à lente 1 e lente 3, observando a figura, você vê que a parte de baixo e a parte de cima tem uma certa espessura, são linhas horizontais. Já na lente 2 e na lente 4, você tem pontas na parte superior e inferior, né? Tanto em cima quanto embaixo você tem duas pontes. Então essas lentes são as lentes delgadas, que têm caráter convergente, que é o caso aí da figura. A próxima questão diz assim, na figura abaixo, vemos uma lente colocada sobre um poema de Vinícius de Moraes. Essa lente é convergente ou divergente? Justifique sua resposta. Então, ó, observando a figura, a gente vê que a imagem é menor, ok? E é direita. A imagem não está de cabeça para baixo. Então, essa lente só pode ser divergente, porque a imagem é menor e direita. Na lente convergente, se a imagem é menor, ela é invertida. Então, só a lente divergente que nos dá a possibilidade de uma imagem menor e direita. No esquema a seguir, O é o objeto real e I a sua imagem virtual conjugada por uma lente esférica delgada. A partir das informações contidas no texto na figura, podemos concluir que a lente é... Então vamos ver o que está acontecendo. Ó. O objeto é maior do que a imagem. A figura nos diz isso. E a imagem é direita, ok? Então, com certeza, essa lente é divergente, porque a imagem é menor e direita. Mesmo caso da situação anterior, imagem menor e direita, a lente é divergente, né? E aí a gente vai descobrir que a lente é divergente e está à direita do objeto, porque na formação de imagem da lente divergente, a imagem está sempre entre o objeto e a lente. Então, a imagem, para estar entre o objeto e a lente tem que estar obrigatoriamente à direita da imagem. Então, a alternativa correta dessa questão, da questão 58, é a alternativa letra E. A próxima questão diz assim,
um feixe de raios luminosos incide sobre a lente L0, paralelamente ao seu eixo principal, e após atravessá-la, converge para um ponto sobre o eixo principal localizado a 25 cm de distância do centro óptico, como mostra a figura 1. Então tem aí a figura 1. Quer dizer que o foco dessa lente, quanto é? 25. A distância focal da lente é 25 cm, porque os raios paralelos incidem em direção ao foco. No lado oposto ao da incidência, coloca-se uma outra lente L1, divergente, com o mesmo eixo principal, e por meio de tentativas sucessivas, verifica-se que quando a distância entre as lentes é de 15 centímetros, os raios emergentes voltam a ser paralelos ao eixo principal, como mostra a figura. Então está aí a figura, ó, as duas lentes, L0 e L1. A distância entre as lentes é 15 centímetros. Quando a distância é 15 centímetros, os raios passam a ser o quê? Paralelos. Então quer dizer que os raios que iam para o foco, qual era o foco? 25. Então se tirar essa L1, os raios vão bater lá no foco. Vão bater uma distância de 25 centímetros. Colocou L1 ali, está a 15 centímetros. Então a gente vai fazer 25 menos 15, porque é para onde os raios iriam e deixaram de ir. Lembrando que a lente divergente, a lente diverge na direção do foco dela. Então quer dizer, se o raio entra paralelo, ele vai divergir do foco. Se ele faz o caminho inverso, ou seja, entra divergindo do foco, ele vai sair paralelo. Então quer dizer que esses raios que saem da lente L0 estariam indo para a direção do foco da lente L2. Como eles vão para o foco, bate na lente, eles saem paralelos. Então quer dizer, onde é que está o foco? No mesmo lugar do foco da lente L0. Então você vai fazer 25 menos 15, né? Porque de 15 centímetros entre L0 e L2, para chegar no 25, faltam quanto? 25 menos 15, que dá 10 centímetros. Então esse aí é a distância focal da lente L1. Questão número 60. Um escoteiro usa uma lupa para acender uma fogueira, concentrando os raios solares num único ponto a 20 centímetros da lupa. Bom, com isso aí já descobriu a distância focal da lupa, né? A distância focal dessa lente qual é? 20 centímetros. E é uma lente convergente. Os raios incidem paralelos e vão todos para um único ponto. Utilizando a mesma lupa, o escoteiro observa detalhes da asa de uma borboleta ampliada 4 vezes. Outra informação que me permite concluir que a lente é convergente, porque é uma lente de aumento. A lente divergente sempre fornece imagem menor. A lente convergente fornece imagem menor, mas também fornece imagem maior. Então, se a imagem é maior, se é uma lente de aumento, obrigatoriamente é uma lente convergente. Na letra A diz assim: qual é a distância focal da lente? Justifique sua resposta. A distância focal da lente é 20 centímetros, porque ele acendeu a fogueira colocando a lente a 20 centímetros do ponto que ele acendeu a fogueira, diz lá no enunciado. Na letra B, ele quer que você calcule a que distância da asa da borboleta o escoteiro deve posicionar a lupa. Então, na realidade, ele quer saber o valor de quem? O valor de pelinha. Então, nós temos que descobrir o valor de pelinha. É isso? Não é isso, não. Tem que estar atento. Vamos lá, vamos lembrar. Pelinha é a distância da imagem à lente. O P é a distância do objeto à lente. Ele está observando o quê? A borboleta. Então, quem é o objeto? A borboleta. Então, a distância da asa da borboleta à lente é o P. Então, nós temos que descobrir o P. Então, aqui a gente vai aplicar a fórmula de ampliação. A igual a menos pelinha sobre P. Ok? O A é a ampliação. O enunciado diz que ele consegue observar a asa 4 vezes maior. Então, o A é igual a 4. Então, 4 é igual a menos pelinha sobre P. Daqui a gente descobre que pelinha é igual a menos 4P. Ok? Então, vamos aplicar na fórmula. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. O F, distância focal, vale 20. Então, fica 1 sobre 20 é igual a 1 sobre P
menos 1 sobre 4P. Porque no lugar de P' eu coloco menos 4P. Então o mais vai virar menos e embaixo, em vez de ter P', eu vou ter 4P. Tiro o MMC, então fica assim, ó, P igual a 20 menos 5. P igual a 15 centímetros. Então quer dizer que a distância focal tem que ser de 15 centímetros. Próxima questão diz assim, ó, de posse de uma lente convergente de distância focal 50 centímetros, um estudante deseja obter duas imagens de um mesmo objeto. A primeira com metade do tamanho do objeto e real. A segunda com 4 vezes o tamanho do objeto e virtual. Para tanto, determine. Então vamos lá. Letra A. A distância em que o objeto deve ser posto para que o estudante obtenha a primeira imagem. Então, no enunciado diz que a primeira imagem tem a metade do tamanho do objeto e é real. A lente convergente nos fornece imagem real e essa imagem real é sempre invertida. Então, a gente vai aplicar a fórmula de ampliação. A é igual a menos P' sobre P. Só que no lugar do A, a gente vai colocar menos 1/2. O menos é porque, se a imagem é real, ela é invertida. Então, tem que ter um sinal de menos. E como ela é metade, então é 1/2. Metade, então é 1/2. Então, daí a gente descobre que P é igual a 2P'. Ou que P' é igual a P sobre 2. Aí a gente aplica a fórmula. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A gente vai substituir P' por P sobre 2. Aí vai ficar assim, 1 sobre 50, que a distância focal é 50 centímetros, ele deu no enunciado, é igual a 1 sobre P mais 2 sobre P. Tiro o MMC, fica P igual a 50 mais 100. Então, quer dizer que P é igual a 150. Letra A, resolvida. Vamos à letra B. A distância em que o objeto deve ser posto para que o estudante obtenha a segunda imagem. Repara que na segunda imagem, ela é 4 vezes maior e virtual. Então, quer dizer que o A vai ser 4, porque ela é 4 vezes maior e como é virtual, ela é direita, não é invertida. Então, não precisa colocar o sinal de menos. Então, vai ficar assim, 4 é igual a menos P' sobre P. Então, quer dizer que P' é igual a menos 4P. Então, fica 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O F vale 50, que é a distância focal. Fica 1 sobre 50 é igual a 1 sobre P menos 1 sobre 4P. No lugar de P', a gente coloca menos 4P. Tira o MMC, vai ficar assim, 2P é igual a 100 menos 25. Então, quer dizer que P é igual a 75 sobre 2, que é 37,5 centímetros. A questão 62 diz assim, na figura M e N representa o eixo principal de uma lente divergente L. AB, o trajeto de um raio luminoso incidido na lente paralelamente ao seu eixo. E BC, o correspondente raio refratado. A partir da figura, determine a distância focal da lente. Bom, aí a gente vai ter que usar a geometria. Olha aí a figura. A figura é o seguinte. O raio incide paralelamente e é refratado, mas ele é refratado na direção de quem? Na direção do foco. Então, a gente tem que prolongar esse raio refratado e ver onde ele vai encostar. Aí você repara que ele encosta 3 quadradinhos antes da lente. Então, quer dizer que a distância focal é igual a 3 centímetros. Letra B diz assim, determine o tamanho e a posição da imagem de um objeto real de 3 centímetros de altura colocado a 6 centímetros da lente, perpendicularmente ao seu eixo principal. Então, vamos ver. Ele diz que P vale 6 centímetros e O, que é o tamanho do objeto, vale 3 centímetros. A distância focal a gente descobriu na letra A, vale 3. Então, a gente aplica 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, vai ficar menos 1 sobre 3,
Por que menos? Porque a gente tem que lembrar que a distância focal da lente divergente ela é sempre negativa. Por quê? Porque está no lado virtual, né? Então vai ser menos 1/3 é igual a 1 sobre 6, que é o P, mais 1 sobre P', que é o que a gente quer saber. Tira o MC, fica P' é igual a 2P mais 6. Passa esse 2P para o outro lado, vai ficar menos 2P. Então P' menos 2P' é igual a menos 3P' igual a 6. Beleza? Quando esse 2 passar para o outro lado, ele passa com o sinal invertido. Então vai ficar menos 3P' igual a 6. P' igual a menos 2. Então descobrimos aí o P'. Vamos agora descobrir o tamanho da imagem. Só aplicar a fórmula. I sobre O é igual a menos P' sobre P. I é o tamanho da imagem, O é o tamanho do objeto. Vale 3. É igual a menos 2, que acabamos de descobrir que é o valor de P', sobre 6, que é o valor de P. Então isso vai ficar como? I é igual a 6 sobre 6, que é igual a 1 centímetro. A outra questão diz assim: um sistema de lentes produz a imagem real de um objeto conforme a figura a seguir. Então, tem objeto, tem imagem. Calcule a distância focal e localize a posição de uma lente delgada que produz o mesmo efeito. Então, vamos ver como é que faz isso aí. Observando a figura, a gente não sabe onde está a lente, a gente não sabe quanto vale P, a gente também não sabe quanto vale o P', mas a gente sabe que P mais P' é igual a 100, porque é o que eu consigo descobrir geometricamente. P mais P' é igual a 100. E consigo descobrir também que a imagem é 4 vezes menor que o objeto. Então, quer dizer que 1/4 é igual a P' sobre P. Né? Lembrando que como a imagem está invertida, o sinal de menos você pode tirar. Né? O sinal de menos de um lado, corta o sinal de menos do outro lado. Então, 1/4 é igual a P' sobre P. Aí a gente vai ficar que P é igual a 4P'. Substitui na equação acima, onde diz que P mais P' é igual a 100, no lugar de P a gente coloca 4P'. Então vai ficar assim, 4P' mais P' é igual a 100. 5P' igual a 100, P' igual a 20. P' igual a 20, P igual a 80. Então nós já descobrimos que a lente está a 80 centímetros à direita do objeto. A distância focal agora como é que a gente vai calcular? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre 80 mais 1 sobre 20. Tira o MC, fica 80 igual a F mais 4F. 5F igual a 80, F igual a 16 centímetros. Essa é a distância focal. A próxima questão diz assim: a medida da divergência ou convergência de uma lente é dada em dioptrias, que, na linguagem popular, é conhecida como grau. A dioptria é definida como o inverso da distância focal medida em metros. Logo, a divergência de uma lente de 25 centímetros de distância focal em dioptrias então é só você pegar a distância focal, passar para metro, então 25 centímetros é igual a 0,25 metros, e a divergência, né, C, é igual a 1 sobre F. É 1 dividido pela distância focal, a distância focal tem que estar em metro. Então, C vai ser igual a 1 sobre 0,25. 1 dividido por 0,25 é igual a 4. Letra E. Próxima questão diz assim: em uma aula sobre ótica, um professor, usando uma das lentes de seus óculos, de grau mais 1D, projeta sobre uma folha de papel colocada ao quadro de giz a imagem da janela que fica no fundo da sala, na parede oposta à do quadro. Para isso, ele coloca a lente a 1,20 metros da folha. Com base nesses dados, é correto afirmar que a distância entre a janela e o quadro de giz vale. Então, a gente tem que descobrir a distância focal a partir da divergência.
né, a partir do grau do óculos do professor, que é mais 1. Então, quer dizer que o C é igual a mais 1. Então, 1 sobre F é igual a mais 1. Então, descobre que a distância focal é 1 metro. O P' é 1,2, ok? Porque ele coloca a folha a 1,2 metros da lente. Então, a imagem vai se formar onde? Vai se formar na folha. Então, a distância entre a folha e a lente é a distância da imagem entre a lente, é o P', 1,20 m. E a gente vai descobrir o P. Então, vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, vai ficar 1 sobre 1 é igual a 1 sobre P mais 1 sobre 1,2. Tirando o MMC, fica assim, 1,2P é igual a 1,2 mais P. Esse mais P vai passar para o outro lado, vai ficar menos P, então fica 1,2P menos P igual a 1,2. 1,2P menos P é igual a 0,2P. Então vai ficar 0,2P igual a 1,2. Então quer dizer que P é igual a 1,2 sobre 0,2. Então quer dizer que P é igual a 6 metros. Só que a pergunta é a distância entre a janela e o quadro de giz. Então ele quer saber a distância entre o objeto, que é a janela, e a imagem, que se forma onde? No quadro de giz. Então você vai ter que somar 6 mais 1,2, que é igual a 7,2, alternativa letra D de dado. Bom, e com isso a gente encerra essa aula. E qualquer dúvida, qualquer coisa que você tiver dúvida, é só entrar em contato com a gente por telefone ou pelo site www.centroapoio.com, que a gente está aqui para te dar todo apoio.